Aqui dessa transparência eu quero citar que o interesse público e privado em grande interação, e isso facilita os caminhos daquele que é um dos nossos flagelos, que é a corrupção. Essas são as grandes ameaças que nós lidamos hoje. O terrorismo, o crime organizado, e não esqueçam, senhores que trabalham nisso, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Doenças infecciosas que apareceram novamente, instabilidade dos regimes, a guerra cibernética. Existe um romance muito interessante escrito pelo William Patterson e o William Clinton, chamado O Presidente Desapareceu, The President is Missing. Quem não leu, leia, porque aquilo é uma premonição do que a guerra cibernética poderá nos levar. Eu recordo aqui o seguinte: há muitos anos atrás, um romancista que escrevia Diário de Defesa, que era o Tom Clancy, escreveu um livro onde um terrorista árabe jogava uma aeronave em cima do Capitólio e matava praticamente toda a cúpula americana, igual aquela série que tem aí, o Designated Survivor. Anos depois, os terroristas jogaram uma aeronave nas Torres Gêmeas. Então, é uma possibilidade. Os nossos políticos hoje, eles são escravos, né, do marketing. E aqueles conceitos, na minha visão, conceitos ultrapassados, conceitos do século XVIII, de esquerda e direita, advindos ainda da Revolução Francesa, esse pessoal está tudo abraçado numa coisa só, tudo na corrupção. As guerras de hoje, aqui no drogas, a principal guerra que nós enfrentamos é o flagelo da nossa juventude. Nós somos o segundo mercado consumidor, é um mercado muito grande, e o grande problema aqui qual é? Que as quadrilhas, né, que exploram isso aí, se degladiam a tiro de fuzil. Porque a droga se vende em tudo que é lugar do mundo. O cara está lá com a mochilinha dele, vende a droga dele, mas ninguém está se dando tiro uns nos outros. Essa é a diferença do que ocorre aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. A nossa América do Sul é um condomínio de países periféricos, né? Então aí eles, pouca importância no cenário mundial, né? Ainda temos ideários obsoletos e tem gente ainda que culpa espanhóis e portugueses pelos problemas que nós enfrentamos. E aqui eu vou me parar um pouquinho no caso da Venezuela, que chama a atenção de todos. Eu tive a oportunidade de viver 2 anos na Venezuela como adido militar e assisti o início desse processo. Então muita gente fala aqui, não, o Brasil vai virar uma Venezuela. Volta e meia nós ouvimos isso. Não, nós não vamos virar uma Venezuela por uma razão muito simples. As nossas Forças Armadas não estão cooptadas para nenhum projeto de poder nem de caráter ideológico. É a diferença da Venezuela. As Forças Armadas venezuelanas foram cooptadas, né? O Hugo Chávez, quando assumiu, ele vinha com um trabalho feito por um argentino chamado Norberto Ceresoli, que escreveu uma doutrina para ele com uma trilogia, era Exército, Caudilho e Povo. Ou seja, o Exército como garantidor da força, ele, o grande caudilho, gerenciando tudo, e o povo sendo abastecido pelo dinheiro do petróleo, as chamadas missões, né? Se compararem com o que nós vivemos aí algum tempo atrás, apenas um ponto dessa equação ficou de fora, que era o Exército. Falta de líderes, né? E dependemos muito das exportações de itens primários de pequeno valor agregado, né? São questões terríveis aí dos impostos que nos assolam. Eu estava lendo que se fez a hidrelétrica de Tucuruí, né? Para que no Maranhão, no Pará, temos a extração da bauxita e no Maranhão se fizesse o alumínio. O governo do Maranhão aumentou o ICMS boçalmente, as indústrias de alumínio foram embora, a bauxita agora é enviada em estado puro para fora e nós compramos o alumínio de volta. Esse é o custo Brasil. Regimes políticos frágeis, eu quero contar aqui os conflitos que existem ainda na América do Sul. Então lembrem que a Venezuela e a Guiana têm um contencioso pela região do Essequibo. Então aquela região oeste da Guiana, e o caminho natural de invasão da Venezuela para a Guiana passa por dentro do estado de Roraima, onde é a terra indígena Raposa Serra do Sol. Esse é o caminho natural.
Existe o contencioso da Venezuela com a Colômbia, lá junto ao lago de Maracaibo, na Península Guajira. O Peru e o Equador foram à guerra há pouco mais de 20 anos. Né? O Chile, Peru e Bolívia travaram uma guerra no século XIX e a Bolívia perdeu sua saída para o mar. Então ainda é um contencioso sério. Né? A Argentina e o Uruguai andaram se estranhando aí pelo caso das indústrias de celulose no Rio Uruguai. O Paraguai tem aquela tradicional, né, situação dele, que muita gente tirou terra dele em guerras passadas, né? E essa turma toda fala espanhol. A gente não pode esquecer jamais disso aí. A diplomacia paralela, que todos conhecem aí, do Foro de São Paulo, está aí a última reunião, acho que reconhece uma criatura aí no centro, né? Condições favoráveis à atuação da criminalidade, e aqui eu quero destacar o quê? Nós temos 3 vizinhos que são os maiores produtores de droga. Então eu falei que nós somos o segundo mercado consumidor, Colômbia, Peru e Bolívia. Vamos lembrar que a Bolívia, sob o Evo Morales, quadruplicou a produção de folha de coca. Óbvio que não é para o campesino lá, o montanhês, ficar mascando e poder suportar o trabalho na altitude. Não, está entrando aqui dentro do nosso país e afetando terrivelmente a nossa questão de segurança. O nosso Brasil, ele tem um porte estratégico significativo e dificuldade de transformar recursos em poder. A gente ainda tem aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues tão bem falou. A crise política, os senhores sabem muito bem, o sistema político partidário que nós temos, ele está esgotado. Esse nosso sistema representativo, ele terá que passar por uma reforma que eu vou tocar mais à frente. A crise psicossocial é uma crise de valores que atingiu a nossa sociedade, né? A questão da lei de Gerson, parece que foi a única lei que vingou aqui no nosso país. Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer levar vantagem, e nós temos que educar novamente, né? Nós perdemos a mão na educação, educar a nossa população para superar essa crise de valores. Tá? A crise econômica, né, eu chamo do nosso Harvey. Né? Ela começa na Constituição de 88. Nós temos uma Constituição com um número enorme de artigos e que bate muito além daquilo que seria uma Constituição. A Constituição, ela tem que ser baseada em princípios. E a nossa ultrapassou isso aí, transformou quase tudo em matéria constitucional, daí o acúmulo de trabalho no STF, onde o nosso ministro Nelson Jobim esteve lá. A hiperinflação, né? Talvez aqui os mais novos não se recordem dela, mas eu lembro no último mês do governo Sarney, a inflação era 88% ao mês, né? Então foram tempos bem difíceis. Vivemos o Plano Real, né, que nos devolveu uma moeda, né, uma geração aí viveu sem saber o que era moeda, e durante 16 anos foi promovido um ajuste fiscal, que é o fundamento de qualquer coisa. Eu, quando converso com outras plateias, né, eu costumo comparar o país com a casa da gente. Quem gasta mais do que ganha, vai para o cheque especial. Depois ele estoura o cartão de crédito e no final vai para o agiota. Então, essa é a situação que a gente fica vivendo. As privatizações, o Estado ele tem que se preocupar com a defesa, com a segurança, não é? Com relações exteriores, e tem que ser indutor, não é? Do crescimento, mas não executor específico desse crescimento. Se buscou, então, esse equilíbrio das contas com aquela matriz econômica que os senhores bem conhecem, senhoras também, meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Aí veio o vendaval. Segundo o governo Lula e a nossa Dilma. Qual era a palavra de ordem da Dilma? Gasto é vida. Não sei de onde é que ela tirou isso, né? E aí criaram uma nova matriz. Endividamento, tanto da pessoa física como jurídica, valorizou o câmbio, a questão das desonerações, reduziu os juros na marra, subsídios, tanto os explícitos, não é, como na questão das desonerações, como os implícitos naqueles empréstimos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Não é? Captava 13 e emprestava meia dúzia. Quem é que estava pagando essa diferença? As senhoras e os senhores sabem. A contabilidade criativa do Arno Agostinho, gerando o atraso nos pagamentos e que depois levou ao próprio impeachment da presidência, e o uso dos bancos estatais. Aliás, outro dia eu li um assunto
que a melhor maneira de quebrar um banco é possuir ele, né? O cara que é dono do banco, viu? Pode quebrar o banco. E o que a gente viu naqueles bancos estatais que nós tínhamos aqui nos diferentes estados do Brasil, né? Todos eles quebraram, porque os governadores os utilizavam como recurso próprio. Déficit fiscal, aumento da dívida pública, as pedaladas, aí está aí o resultado primário. É a situação que nós estamos vivendo, de 2014 para cá. Então, nós estamos aí no 5º ano de déficit. Então, é uma situação difícil para qualquer governo que assumir a partir de 1º de janeiro de 2019. Ele tem que encarar isso aí de frente. Não adianta, eu fico olhando determinados candidatos prometendo, né? Vão tirar leite das paredes, vão distribuir mel, né? O cara do SPC, tem tudo aí. Pô, né?